O que a gente poderia falar no dia 28 de dezembro, último domingo do ano, um monte de gente viajando, culto meio morto, né? Domingo meio morto, você acha? Eu não acho não. Não é domingo morto não. Se você veio aqui, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Entende? Não é domingo morto coisa nenhuma. Mas eu fiquei pensando, o que eu poderia falar num domingo como esse? Essa semana eu fiquei realmente pensando. E Deus colocou no meu coração o seguinte: vamos já começar o ano novo. Vamos entrar no clima. Deus me deu esses dias esse texto, que não é nada novo. Texto, acho que eu já até preguei aqui alguma vez esse texto. Mas Deus me deu uma palavra essa semana. Eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que é para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16. Texto bem clássico. Mas nós queremos entrar o ano com o tema Somos um. Bem? Duas palavrinhas só, não importantes. Somos um. Para a igreja. Mas eu quero dizer que o que eu tenho para falar hoje há de abençoar a sua vida também, que está visitando. Abençoar a igreja, mas também abençoar a sua vida individualmente, você como pessoa, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está diante de nós a Tua palavra, e a minha oração, Deus, é que aquilo que o Senhor colocou no meu coração de maneira tão renovada, apesar de ser um texto tão conhecido, eu quero pedir que o Santo Espírito possa abençoar nós aqui, Igreja Ataú, Igreja Batista no Jardim Tinga, as pessoas que estão conosco. Ó Deus, que a Tua palavra, que não volta vazia, possa nos abençoar, possa não só abençoar a igreja como um todo, mas cada pessoa na sua individualidade, na sua realidade que ela está vivendo agora. Ó Deus, eu peço que haja uma palavra Tua para abençoar, uma palavra profética que vem como profecia do Senhor para abençoar cada um de nós. Nós abrimos diante de nós esse texto tão conhecido e escrito há tanto tempo, mas nós rogamos pelo Teu Santo Espírito que seja Ele a Tua palavra para nós hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós queremos entrar no clima do Somos Um. Somos um, não só o tema do acampamento, mas o nosso desejo que Deus colocou no nosso coração é que nós vamos entrar o ano de 2015 com esse tema. Eu falei aos irmãos que esse ano é o ano da ação, o ano que vai entrar. Esse ano de 2014 foi mais um ano da observação, diante de tudo que aconteceu, que nos surpreendeu aqui em nossa igreja. Nós chegamos aqui
um grupo bem pequeno de pessoas, e várias pessoas chegaram junto conosco, algo que nós não tínhamos planejado, e por essa razão Deus tinha colocado no meu coração: não, calma aí, que o ano de 2014 é observação, é mais observação, deixar as coisas acontecerem. Muitas coisas aqui aconteceram ad hoc, isso foi acontecendo, nós estamos planejando, mas eventos foram acontecendo aqui sem um planejamento maior. Nós queremos agora, no ano de 2015, engrenar, ir para frente, ano da ação. Tivemos um tempo especial aí da eleição da diretoria, da liderança, que eu entendi que foi de Deus trabalhar com o grupo aí da comissão e também com a igreja. Uma assembleia rapidinha, né? Igreja Batista, com uma assembleia de 20 minutos para eleger liderança, meia hora, foi um negócio tremendo mesmo que Deus fez aqui. Bom, o texto que nós lemos fala da igreja como um corpo. Entre outras coisas, o tema que nós estamos falando, somos um, evoca isso, a igreja como um corpo. Eu já falei várias vezes aqui que esse somos um também considera o fato de que, embora somos um, somos muitos. Aliás, o canto que nós vamos tentar cantar depois, não hoje, em outra ocasião, diz justamente isso, do Asaf Borba. Embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Por isso que a imagem, a metáfora do corpo, ela é muito apropriada, porque o corpo, embora seja um só, ele tem diversidades, ele tem muitos membros, tem muitos órgãos. Isso ilustra bem o que é a igreja. E aqui nesse texto que acabamos de ler, é um dos textos clássicos que falam da igreja como um corpo. Mas a ideia da igreja como corpo de Cristo, não é novidade. Eu acredito que não há ninguém aqui, eu vou arriscar dizer, que não há ninguém nesse auditório que nunca tenha ouvido falar que a igreja é o corpo de Cristo. Eu imagino que se tiver uma ou outra pessoa aí, vai ser muito raro. Mas eu penso que, de modo geral, os crentes, os evangélicos, até não evangélicos, já têm ouvido falar muito tempo sobre isso. Muito bem, nós somos um corpo, mas e daí? Qual é a novidade? Quais são as implicações? É disso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Somos um corpo, por isso eu coloquei o título hoje. Somos um corpo, e daí? O que isso tem a ver com você? Comigo? Aliás, o que isso tem a ver conosco aqui neste momento? Final de 2014, início de 2015, um novo tempo para mim, para você, para todos nós, sempre é um novo tempo. Novo ano que se inicia, novos desafios aqui para a nossa igreja. Eu quero fazer alguns destaques a partir desse texto, nessa noite, que eu penso que vai nos ajudar, como cada um de nós individualmente, mas também nós como igreja, como um todo, não só a compreender, mas nos engajarmos, assumirmos como igreja, como crentes, esta realidade de que nós somos um corpo, e é assim que Deus nos vê, é assim que a palavra de Deus ensina sobre a igreja, e eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, somos um corpo só, mas há uma liderança. Esse é o primeiro destaque que nós temos nesse texto aí. Você percebe aí no verso 11? Em primeiro lugar, a liderança é colocada aqui como uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para a igreja. Ele mesmo, diz o texto, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então há uma liderança, e é muito importante que a gente entenda o que é isso, como é que isso tem que funcionar. Perceba que a liderança aqui não é só pastor, está falando de algo mais. Ele menciona aqui apóstolos, profetas, evangelistas, e fala de pastores, doutores ou pastores mestres. E como é que a gente pode entender a questão de liderança na igreja, especialmente hoje, no cenário evangélico que nós temos? Eu quero afirmar algumas coisas aqui. Algum tempo atrás, no mundo evangélico, nós ouvimos falar de liderança em termos de pastores, presbíteros, bispos. Algumas igrejas, algumas denominações têm bispos. A igreja metodista, por exemplo, a igreja episcopal, tem bispos, um bispo regional, que na verdade dirige uma região de igrejas.
Presbíteros também é um nome muito comum, especialmente em algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas pentecostais usam o nome presbítero. Pastores, nome muito comum para a maioria das denominações. Mas, algum tempo atrás, começaram a surgir os famosos missionários, não com o sentido de missionário que nós conhecíamos até então, que é aquela pessoa chamada por Deus para anunciar o Evangelho numa outra cultura, mas os missionários, líderes de grandes denominações. Lá pelos anos 60 isso começou a acontecer, mas ultimamente surgiram também aí os apóstolos, de alguns anos para cá, né? Alguns líderes evangélicos aí que se denominam apóstolos. E algumas pessoas procuram e falam assim: mas pastor, está certo? Está errado? Como é que a gente tem que entender isso? Os alunos lá na faculdade teológica também me procuram para saber como é que eu vou entender. Será que isso não é um abuso? Não, na verdade não é. Vou explicar por quê. Na verdade, na Bíblia, a palavra apóstolo tem pelo menos dois sentidos, tá? Primeiro, aquele apóstolo que foi enviado diretamente por Jesus, que são os 12 apóstolos. Nesse sentido, não há mais apóstolos, por uma razão muito simples. Porque não há mais ninguém que tenha andado com Jesus, que tenha sido testemunha da ressurreição de Jesus. Para ser um apóstolo entre os 12, tinha que ser alguém testemunha da ressurreição de Jesus e tinha andado com ele também. Está lá em Atos capítulo 1, quando foram eleger Matias no lugar de Judas. Se você ler lá o texto, você vai ver, eles vão dizer: olha, vamos escolher aqui alguém dentre nós que esteve conosco lá desde o início e que foi testemunha da ressurreição de Jesus. E aí eles elegeram Matias. Olha, apóstolo nesse sentido não há mais, não há como ter mais, porque Jesus já ressuscitou, já foi para o céu, e ninguém pode ser mais testemunha da ressurreição de Jesus nesse sentido. Mas de fato, no Novo Testamento, a palavra apóstolo também é usada no outro sentido. Apóstolo das igrejas, por exemplo, em 2 Coríntios 8, 23, você vai ler lá, e lá fala de apóstolos que são enviados pelas igrejas. Então, na verdade, a gente não pode dizer que está errado de alguém usar o nome apóstolo. O problema não está aí, gente, não está no título. O problema não está se alguém usa ou não o título de apóstolo, de presbítero, de missionário, seja qual título for. O problema está em como se entende o que é isso. O problema está na ostentação. Quando alguém se denomina apóstolo ou mesmo pastor e trata isso como um título que lhe dá direito à ostentação. E profetas? O que falar de profetas? De fato, há um sentido em que não há mais profecia, não no sentido de acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Aqui, em Efésios mesmo 2:20, aqui fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Há um fundamento dos apóstolos e profetas que não pode mais ser mudado. Então não há profecia no sentido de novidade. Não há coisas novas. O que Deus falou já está falado. Como eu falei no Natal, nós vivemos a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o fato de que Deus falou e falou o que foi necessário falar em Cristo. Não há uma nova revelação, não há nova mensagem, não há uma novidade nesse sentido. Mas há profecia no sentido de que a palavra de Deus que se renova, a palavra profética que vem para a igreja, para desafiar a igreja, aquela palavra de Deus que fala ao seu coração e que se dirige a você no momento em que você vive, desafia você. Ela vem para consolar, ela vem para exortar, ela vem para ensinar nesse sentido a palavra profética. Mas a grande questão hoje, para mim, diz respeito aos tipos de liderança. Eu coloquei aqui alguns quadros, inclusive alguns que vocês já viram. Coloca aí para mim, por favor. Está vendo isso aqui? Todo mundo está enxergando aí? Aqui tem um líder, não tem? Tem. Dá para perceber quem é o líder aí, tá?
Vocês acham que aí tem alguma coisa errada? Quem está errado aí? Quem vai dizer? Quem está errado aí, gente? Hã? O líder está em cima da setinha, todo mundo está carregando o piano, ele fica na boa e ele está acima de todo mundo. Jesus não ensinou isso. Jesus disse o seguinte: aquele dentre vós que quiser ser o maior, tem que ser o primeiro a servir. Estão me ouvindo aí? Entendeu? O problema dessa atitude é que esse líder aqui, ele está acima dos outros, os outros trabalham ou é por. E ele fica só apontando o caminho, mas ele está em cima. Passa a próxima. Essa aqui eu já mostrei para vocês um tempo atrás aí. Tem um líder aí, não tem? Está lá. O que está errado aí? Hã? Primeiro, ele está acima de todo mundo, de novo. Segundo, ele é o centro das atenções. Tudo gira em torno dele. Tudo é circular em torno dele. Todo mundo olha para ele. Ele é o foco. Ele é o grande homem de Deus. Ele é o grande ungido de Deus. Ele é o grande apóstolo. Ele é o grande missionário. Ele é o grande pastor, não importa o título. O fato é que o que a gente tem aqui é um modelo que a gente não encontra na Bíblia. Pelo menos não é o ideal. Agora passa a próxima. Esse aqui, tem um líder aí? Tem. Só que esse aqui está junto, está no mesmo nível, ele está na frente e está mostrando o caminho. Cada um no seu lugar, na setinha, mas está indo para um caminho. Esse aqui se enquadra melhor. O problema hoje é algo parecido com aquelas outras duas figuras que eu já mostrei. Quando há ostentação, ou quando o líder, na verdade, é o foco, é o centro das atenções. Gente, isso é uma tentação para pastor, para líder, porque nós, seres humanos, queremos aparecer. Na verdade, é absolutamente legítimo, humanamente legítimo, querer ser notado, ser reconhecido. Isso é da natureza humana. Todos nós queremos ser notados, reconhecidos, considerados. Aliás, a Bíblia diz isso: considerai-vos uns aos outros. Está lá em Hebreus capítulo 10. Considerar o que é? Eu sei que você está aí. Eu reconheço quem você é. Reconheço os dons que Deus deu a você. Obrigado. Agora, gente, o pecado fez um estrago tão grande na natureza humana, que essa necessidade humana legítima de ser reconhecido e ser notado, passa facilmente para a ostentação, para o orgulho, para o estrelismo. A linha que divide essa necessidade ou essa realidade que é legítima de todo ser humano, ser alguém, ser gente, ser notado, ter um nome, ser reconhecido, isso facilmente passa para a ostentação, passa para o orgulho, passa para o estrelismo, e isso é o que o mundo evangélico está vivendo hoje. Então, o desafio de liderança é isso aqui, ó, é caminhar junto, mostrar a direção, é por ali, está junto, mas observe uma coisa: o líder não está fazendo a seta sozinho, tá? Não está, vamos ver daqui a pouquinho aí no texto. Tem uma liderança, a gente tem que compreender isso, caminhar junto. Observe que ninguém aqui está apontando para outra direção, ninguém aqui está fazendo seta para outro lugar. Todo mundo entendeu, se enquadrou, cada um no seu canto, mas a seta está indo para o caminho. Todo mundo está contribuindo para ir para lá. E esse é o nosso desafio: sermos um com uma direção. Nós estamos aqui para isso, nós queremos que seja assim. Foi assim que Deus estabeleceu e há de ser assim para a glória de Deus. Eu quero contar com você, em nome de Jesus. Eu creio que Deus nos trouxe para cá, para que essa igreja possa abençoar muita gente a partir de você, a partir de mim, da minha família, da sua família, de cada um de nós aqui.
Eu quero desafiar você junto comigo a caminhar aqui em nome de Jesus, para ver o que Deus vai fazer. E daí, em segundo lugar, há um trabalho. Qual é o trabalho, gente, que nós temos? Bom, primeiro, eu quero destacar nesse texto a função da liderança, tá? Olha lá, capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para eles serem honrados? Para eles serem estrelas? Não. Olha o versículo aí seguinte. Abre sua Bíblia aí, por favor. A minha Bíblia diz assim: querendo, a outra Bíblia diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Na minha Bíblia tem uma outra Bíblia que diz, tendo em vista o equipamento dos santos. A função da liderança é ajudar a dar equipamentos para os santos. Quem são os santos aí? São João, São Joaquim, São José, são esses santos aí que ele fala? É o Santos Futebol Clube lá da Belmiro? Quem são os santos aí? São vocês, somos nós. Ah, não, pastor, mas eu não sou santo. Eu sei que você não é, eu também não sou, mas Deus chama você de santo. Ele faz isso, tá? De graça. Sabe por quê? Porque Jesus é o santo, mas ele transfere, dá um título de santo para você que você não tem, você não merece, nem eu. Mas ele chama os seus filhos, a igreja, de santos. Então qual é a função da liderança? Dar equipamento. É equipar os santos. Agora, gente, eu quero dizer desde já para os irmãos: abaixo a gambiarra. Nós queremos fazer o melhor. Quero mostrar algumas coisas aí. Vamos lá. Você já fez isso? Está vendo o que é isso? Você já fez isso? Eu duvido que alguém não tenha feito. Eu já fiz. Apertar parafuso com faca. Pois é, né? A ferramenta está certa? Está errado. Aliás, você pode até se cortar, né? Fazendo assim. Aliás, eu sou um pouco curioso. Eu tenho descoberto uma coisa, né? Se você quiser ser um bom mecânico, basta muita curiosidade e a ferramenta certa. Se você tiver uma ferramenta certa, muita curiosidade, paciência, você monta, desmonta o motor de um automóvel. O problema é a ferramenta certa. Esse é o problema. Então isso aqui é um problema, gente. A ferramenta errada para o serviço errado. Está errada a ferramenta. Aqui é chave de fenda, faca é para outra coisa. Passa outra. Você já fez isso, né? Não sei. Não sei se fica melhor, né? Agora não precisa mais, né? Teve a cabo aí. Mas fazer isso aí, colocar bombril na antena. Agora a próxima eu nunca fiz, viu, gente? A próxima eu nunca fiz. Você fez isso? Acabou o gás. Não tem jeito, tem a força, liga na força lá. Tem uma, o que é isso aí? Uma linguiça, né? Sei lá o que é isso aí. Pelo menos não passa fome, né? Não é verdade? Então, gente, quero falar uma coisa aqui nessa igreja. Nós queremos fazer o melhor. O melhor. Tá bom? Abaixo a gambiarra. Vamos fazer o melhor. O melhor que eu quero dizer, gente, não é ser luxuoso, ser chique, ostentação, não é isso. É dar o nosso melhor. É isso que Deus quer. O nosso melhor. Nós queremos oferecer o melhor. Para as nossas crianças que saíram daqui, nós queremos oferecer o melhor. O melhor que nós pudermos. Se não é melhor, é porque a gente não é capaz. Aí tudo bem, Deus não vai cobrar de você se você não é capaz de fazer melhor. Eu já falei isso aqui. Se alguém faz melhor do que você, aprenda com ele. Mas faça o seu melhor. Melhor que você puder. Sabe por quê? Porque essa obra não é do pastor Jonas. Essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. E você está aqui porque Deus colocou você aqui. Pode ter certeza disso, viu? Eu tenho isso no meu coração. Deus nos colocou aqui. Deus quer que nós façamos o melhor de cada um de nós. Bem? Bom, então é isso aí. O trabalho, o equipamento é da liderança. Agora, qual é a obra? Olha lá. Nós, versículo 12, querendo aperfeiçoamento ou equipamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Gente, nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos aqui?
Por que nós nos reunimos aqui? Por que essa igreja existe? Por que ela tem um pastor? Por que tem uma liderança? Por que nós insistimos em vir aqui semana após semana? Por que não só no domingo, mas durante a semana nós temos aí os ministérios? Para que tudo isso? Qual é o objetivo? Está aí. Está aí. Chama-se obra do ministério. Chama-se edificação do corpo de Cristo. Esse é o trabalho. O que é edificação? O que é edificar, gente? O que é edificar? É crescer, né? É construir alguma coisa, é crescer. Eu quero falar de algumas coisas aqui. Edificar tem vários sentidos, claro. É crescimento numérico, claro. Claro que é. Eu quero ver mais gente aqui. Mais gente abençoada, mais gente salva, mais famílias abençoadas, mais gente resgatada. Porque eu creio no poder do Evangelho de resgatar e abençoar as pessoas. E eu sei que está cheio de gente por aí que precisa disso, que vai ser abençoado. Gente, porque eu fui, porque eu tenho sido, porque eu e a minha família temos sido, porque eu tenho visto o que Deus faz, e não faz por mim não, porque eu sei o quanto eu sou limitado, eu sei quantos defeitos eu tenho. Alguns eu nem sei direito, né? Isso pode ter que me falar. Está difícil me convencer de alguns. Mas apesar disso, eu tenho visto grandes coisas que Deus tem feito na vida de pessoas. E é por isso, gente, que eu sou pastor. Eu sou por outro motivo. Eu sou por isso. Eu sei o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Então eu quero ver mais gente. Claro que eu quero ver mais gente. Eu quero ver não só mais gente, mas crescimento também tem a ver com maturidade. Crescimento na vida cristã. Falei para os irmãos há um tempo atrás que eu estava ouvindo rádio, estou desistindo já. Estou ficando com a cabeça meio virada. Você começa a ver programa evangélico de rádio, eu fico com aquele mesmo questionamento do pastor Jonas Nettinger. Sabe quem é esse cara que eu mostrei com eles? Daquele filme Fé Demais do Cheira Bem? É um pastor trambiqueiro e no final acontece um milagre, Deus faz um milagre nele, ele fica assustado e foge. Nesse filme tem um momento de crise, principalmente quando acontece o milagre verdadeiro, que ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu tenho uma questão, uma pergunta. Por que o Senhor fez tantos idiotas? Essa é a pergunta que ele faz. Eu fico impressionado de ver como o povo vai. Às vezes eu tenho um sentimento assim, um tanto positivo. Pô, o pessoal está necessitado, o pessoal está desesperado. Pô, a pessoa está desesperada, ela vai mesmo. Mas tem coisa que é inacreditável. Entre na internet, coloca lá, Igreja Evangélica do Reteté. Coloca lá. Você vai ficar surpreso com isso aí. É impressionante. Então nós precisamos sim de maturidade cristã. Esse texto aqui fala disso. Na obra do ministério, olha lá na frente, ele fala para nós chegarmos à medida, versículo 13, à medida da estatura completa de Cristo, a maturidade. Essa maturidade, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Às vezes a gente amadurece mais, às vezes amadurece menos. Meu filho, por exemplo, o Guilherme, eu fiquei assustado nos últimos meses, deu uma esticada, né? Rapidamente assim, pá, já tinha aquele jeito de criança ainda, está mudando já. O corpão cresceu, ficou grandão, está ficando aborrecente, falei para ele. Então você percebe aquela mudança rápida, né? Nosso crescimento também é assim. Depois que você para de crescer fisicamente, aí você começa a crescer para o lado, ou multiplica, né? Casa, aliás, vamos ter um noivado aqui, né? Já viu? Casa, multiplica, porque ficou noivo, agora vamos cobrar o casamento, tá? Depois de casar, vamos cobrar o quê? E aí, quando é que vem o primeiro filho? Quando vier o primeiro, vamos cobrar o quê? E aí, quando vem o segundo? Faz parte da vida, isso é crescimento. E, gente, crescimento, claro, tem a ver com espaço físico. Gente, eu não pretendo ficar aqui nesse espaço comunitário, porque não vai caber o pessoal aqui. Nem, gente? Estou começando a entender por que Deus me mandou para Jundiaí. Eu meio a contragosto lá. Fiquei 5 anos numa construção, dirigindo todas as reuniões, aprendi muita coisa. Nunca fiz curso de engenharia, não sei nada, não sabia nada. Sou um pouco menos ignorante, mas ainda não sei muita coisa sobre construção. Não precisa nem ser construção. Na verdade, nós vamos precisar do espaço físico
por causa das pessoas, não o contrário. Não estou pensando em ter aqui um grande templo para mostrar para os outros. Não, vamos ter um lugar, um espaço físico para caber as pessoas, não vai caber. Então se preparem, tá? Eu quero desafiar vocês a isso. Nós não queremos ficar aqui, isso aqui vai ter que crescer de alguma forma. Eu ainda não sei como, mas é o desafio que Deus tem colocado no meu coração. Isso é crescimento, isso é obra. É o crescimento em todos os sentidos, para todos os lados, sem dúvida. Ok? Então isso é importante. Esse é o nosso trabalho. Depois do trabalho, há um caminho. Vai falar assim para mim, pastor, eu sei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, não é esse caminho que eu quero falar. Esse caminho é fundamental. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por isso que nós estamos aqui. Estamos seguindo Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Certo? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Mas o caminho que eu estou falando é esse aqui que o texto fala. Olha, olha lá. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura da completa de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Então, o caminho é esse, até que cheguemos. Tem um alvo. Qual é o alvo que está aí, gente? Qual é o alvo? Quem vai me dizer? Está no versículo aí. Até que cheguemos aonde? A estatura de quem? De Cristo. Quem que você está imitando? Já falei isso aqui. O nosso desafio é aprender a imitar Jesus. Todos nós aqui somos uma caricatura de Jesus, de alguma forma. Caricatura é um negócio interessante, né? Mostra aí para mim. Conhece esse aí? Quem sabe quem é esse aí? Esse é Obama, fácil, né? Vai outro. Tem algumas caricaturas que são melhores, né? Tem umas que não são tão boas, olha lá. Todos nós somos caricaturas de Jesus ainda. O que é interessante da caricatura, sabe quem é esse aí? Só mais um, vai. Tá bom, esse aí tá meio. Tadinho. Sabe quem é, né? Sabe? Alguém não sabe? Esse aí é o técnico brasileiro que nós perdemos 7-1 na Alemanha. Filipão. Então, agora observe uma coisa. É caricatura, mas você sabe quem é. Por quê? Tem alguns traços que mostram quem é a pessoa. Agora, algumas caricaturas são melhores do que outras. Assim somos nós também. Mais parecidos, menos parecidos com Jesus. O desafio é imitarmos Jesus. Claro que isso aqui é uma ilustração, não é na aparência, né? Ninguém sabe quem era Jesus. Mas é no modo de ser, na vida, no compromisso, no coração, na alma, no modo de viver. Como Cristo, Ele é nosso exemplo, nosso modelo, é quem nós temos que imitar, é Ele que nós precisamos imitar. Jesus, não pode ser como aquele garoto, acho que eu já contei essa história aqui, e chegou para o pai e falou, pai, quero ganhar uma moto no final do ano de presente de Natal. O pai falou, tá bom, pai pastor, falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, daqui até o final do ano, era começo do ano, daqui até o final do ano você tem que ir em todas as escolas dominicais da igreja, todos os domingos na escola dominical. Você tem que ir bem na escola, passar de ano e cortar esse cabelão que você tem aí. O cabelão comprido, cortar esse cabelão que você tem aí. Então ele falou, tá bom, top. E foi. E o ano foi passando, ele, todo domingo estava lá na escola dominical. Pai pastor, ele lá, presente. Foi bem na escola, se esforçou, passou de ano, aí chegou para o pai, perto do final do ano, e falou, pai, fiz o que o senhor pediu. Passei na escola, não faltei nenhum domingo na escola dominical. O pai falou, tá bom, mas o cabelão você não cortou ainda. Ele falou, mas Jesus tinha um cabelão. Aí o pai falou, mas Jesus também não andava de moto. Então, ó, quem você está imitando? Então, o desafio aqui, o caminho, é esse. O caminho é nessa direção. Agora tem um segredo aqui nesse texto muito importante que está no próximo quadro. Olha lá. Como é que a gente vai conseguir subir esse caminho? Como é que a gente vai conseguir progredir, amadurecer, caminho da maturidade? O que está acontecendo aí?
Olha aqui, ó, olha o versículo. Olha lá o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito e a medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer uma coisa para alguns irmãos: eu não vou chegar lá sem vocês. Vocês não vão chegar lá sem mim. Você não vai chegar lá se o irmão não está do seu lado. Você não vai chegar lá sem outras pessoas que ajudem você a caminhar. Porque tem hora que você vai estar aqui em cima, tem hora que você vai estar aqui embaixo. Não é assim? Está vendo? Como crentes, tem hora que você tem que estar aqui em cima ajudando alguém a subir e por alguma razão está travado, não consegue caminhar, dificuldade na vida, luta da vida, decepções da vida, pecado, sei lá o que acontece, a pessoa trava. É hora de você lá dar a mão e puxar para que essa pessoa possa se levantar e continuar essa caminhada de subida na direção da estatura de Cristo. Às vezes é você que vai estar lá embaixo. Você te ajuda. Você de alguém que venha, uma palavra de consolação, de exortação, de encorajamento. Alguém que venha sarar a ferida. Alguém que venha abrir os seus olhos para o que você está fazendo. Falar a verdade para você. Mas nós precisamos uns dos outros. Por isso somos um. Ninguém chega lá sozinho. Nós precisamos caminhar juntos. Esse é o caminho. O caminho é chegar lá. O caminho é irmos nessa direção. Por quê? Olha o versículo aí 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Gente, esse negócio de pessoas que enganam em nome de Jesus não é novo, não. Por favor, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo está no rádio, todo mundo está pegando, tudo enganando. Não estou dizendo isso. Nós precisamos avaliar cada caso. Aliás, pelo contrário, eu digo aqui, eu quero ter uma posição mais otimista em relação a isso, no sentido de acreditar que, apesar de tudo que eu sinto e vejo, Deus está fazendo alguma coisa na vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo nós somos desafiados por Jesus a sermos simples como a pomba, mas esperto como a cobra. Certo? Simples, mas esperto. Esse aqui, meu irmão desse aqui. Entendeu? Algumas coisas importantes. Então esse caminho aqui é também para isso. Para que nós possamos amadurecer, crescer e não ser levado para lá e para cá. Nós temos essa situação que eu vou mostrar agora, que é um desafio grande para nós. Olha lá, o que é isso aí? Isso aí se chama manipulação. É interessante que o cara está saindo da TV, né? E a pessoa está sendo manipulada com a oferta ali. Gente, eu não estou dizendo que todo programa evangélico da televisão é corrupto, não estou dizendo que o cara é pecado da oferta, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que há sinais claros de manipulação, isso é muito claro. Há situações terríveis. Por exemplo, já falei aqui. Já falei? Vou repetir. Ah, pastor, eu amo aquele missionário, aquele apóstolo, aquele pastor, aquele não sei o que do rádio. Eu contribuo lá com o programa. E se ele usa o dinheiro errado, o problema é dele com Deus. Errado. Você também é culpado. Você também é culpado. Você está contribuindo irresponsavelmente, porque você não sabe o que está acontecendo. E esses camaradas sabem que você contribui. Então, por mais que fale ao seu coração, gente, eu já vi pregador que fala ao coração, deixa a pessoa chorando, mas você vai ver a vida dele, não tem nada a ver com o evangelho. Então não se iluda com isso. Quer dar oferta? Tem, mas saiba o que você está fazendo. É importante não só contribuir, mas também saber o que está sendo feito, porque a responsabilidade é nossa. É lá fora que vão falar assim, evangélico é tudo trouxa, contribui de qualquer jeito. Não, contribua na sua igreja, onde você sabe o que está acontecendo, você sabe quem são as pessoas. Não são perfeitos, mas você sabe. A sua igreja não é perfeita quando você está lá. Você sabe o que está acontecendo. Há situações terríveis por aí.
Eu não preciso nem tolerar tantos escândalos evangélicos aí acontecendo. A torta e a direita é um negócio impressionante. Por quê, gente? Por quê? Porque o povo contribui. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Nós queremos aqui crescer e não sermos mais levados para lá e para cá. Então qual é o caminho? Como é que eu posso discernir, pastor, essa situação toda aí nesse mundo? Eu quero dar algumas dicas, duas que estão claramente no texto e uma outra que eu quero mencionar, não está aqui, mas está em outro lugar. Primeiro, como é que eu vou discernir? Primeiro, o problema é a imaturidade. Quando uma pessoa é imatura, a gente percebe. Você viu aquela pessoa que é adulta, mas age como criança? Toda melindrosa, difícil de lidar. Você percebe que a pessoa, por alguma razão, não amadureceu. Eu vi na internet essa semana, por exemplo, uma reportagem dizendo que a superproteção dos pais em relação aos filhos prejudica a sua maturidade como pessoa. A pessoa depois vai ficar um adulto bebezão e não sabe lidar com as situações da vida. Não sabe lidar. Me lembro aqui do testemunho do meu irmão, de Jundiaí, que a filha dela se casou. Essa pessoa muito querida, nossa, crente. E aí teve aquele momento da filha com o marido um tempo depois. Momento lá, a coisa não deu certo, desandou, os dois brigaram feio. Ela pegou a mala e foi para casa da mãe. Chegou na casa da mãe, uma mala lá, colocou a malinha lá. A mãe falou: ô filho, vem, tal. Quer jantar aqui? Jantar. Conversou, foi falando com a mãe e tal. Ela falou assim: mãe, onde eu vou dormir? Eu dormi lá na sua casa. Não é aqui não. Você pode vir, você pode jantar. Eu vou conversar com você. Eu vou te orientar. Você casou. Tua casa é lá. Vai ficar com o teu marido lá. Quer dizer, essa mãe está dizendo para ela: você tem que crescer, filho. Agora é hora de você resolver lá as coisas com o seu marido. Então, maturidade. Há muitos crentes imaturos. O evangelho está crescendo no Brasil, graças a Deus. Mas o crescimento não pode ser de massa só numérico. Nós temos que crescer com maturidade. Por exemplo, gente, é claro, as pessoas estão aí, muitas pessoas estão desesperadas, estão de bênção de Deus, estão doentes, estão desenganadas pelos médicos, estão desempregadas, estão sofrendo para colocar o pão na mesa. E às vezes numa situação dessa, quem já passou por isso, eu já passei por situações difíceis, você fica vulnerável. É verdade isso. Porém, nós precisamos amadurecer para entender o seguinte: Deus faz milagre? Faz. Deus atende oração? Atende. Deus resolve o problema? Resolve. Mas maturidade cristã significa eu entender que Deus quer se relacionar comigo como Pai. Não só como alguém que me socorre na hora da necessidade, mas um relacionamento de pai e filho, compromisso de vida, valores da vida, que me acompanham. Às vezes eu saio do caminho, às vezes eu entorto, às vezes eu erro, mas eu quero esse caminho. Eu quero caminhar com Deus como pai, aquele pai que nem sempre dá o que o filho quer. E eu sei que ele nem sempre dá o que o filho quer. É uma questão de maturidade, inconstância. Olha aqui o texto fala disso, né? Não sejamos como meninos inconstantes, está dizendo aqui no verso 14. O que é inconstância, gente? Um dia estou numa igreja, um dia estou na outra igreja, está sempre pulando para lá e para cá. Mudar de igreja é uma coisa que acontece. O problema é quando muda hoje, domingo vai em um, domingo vai em outro, 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 nunca sabe onde está. Está sempre correndo atrás de algum lugar, nunca se firma em lugar nenhum. Essa inconstância é resultado de maturidade. Não consegue conviver lá onde está e sempre muda. E eu quero mencionar aqui também a intolerância. Cuidado, quando há situação em que crentes estão tão presos a uma figura de uma liderança que não aceitam nenhum tipo de questionamento, aí tem um problema. Aí tem um problema. Porque ninguém é absolutamente irrepreensível. Ninguém. Essa história de não pode tocar no ungido do Senhor, mas não pode questionar nada do que ele faz, não. Não tocar no ungido do Senhor não tem nada a ver com essa postura cega de não querer enxergar a realidade. Eu não quero ser injusto, mas esta semana
saiu uma reportagem dizendo de um pastor, uma igreja pentecostal do Rio de Janeiro famosa, porque ele ia em baile de funk lá, caía demônio e tudo mais. Ele foi acusado de assédio sexual, foi condenado e foi preso. Bom, apesar disso, pode ser injusto? Pode. Eu quero aqui deixar em aberto a possibilidade de que há alguma injustiça em relação a ele. Mas veja bem, é alguém que foi denunciado, alguém que foi julgado, alguém que foi condenado e alguém que foi preso. E há no site da igreja uma campanha para levantar dinheiro para pagar a fiança dele, para ele poder desfrutar de liberdade condicional. O que está acontecendo? Bom, como eu disse, eu não quero ser injusto, mas isso tem que ser visto pelo direito. Há muitos sinais desse tipo de coisa, aqui e ali, para a gente dizer, olha, não tem nada. Como diz o ditado, onde tem fumaça, e quando tem muita fumaça, aí esse ditado ainda vale mais ainda. Eu não diria que onde tem fumaça, sempre tem fogo, porque às vezes há acusações injustas. Nós não podemos nos esquecer que os profetas foram injuriados, foram caluniados. Jesus mesmo foi condenado como um bandido. Você não pode se esquecer disso. Do lado profético, do lado da injustiça, do lado do fato de que há maquinações humanas que acabam ferindo a dignidade de alguém injustamente. Isso é um fato. Por isso eu não concordo muito com esse ditado que diz onde tem fumaça, tem fogo. Não, se tem fumaça, vá conferir se tem fogo, tá? Se tem fumaça, tem que ir lá conferir. Mas quando tem muita fumaça, você fica desconfiado, certo? Tá bom? Então, tudo isso aí que nós estamos falando aqui, há um caminho. E por último, em quarto lugar, eu quero destacar, há um critério. Que critério é esse? Eu coloquei só um quadro. Olha o que ele fala aqui no último versículo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Bom, alguém poderia falar assim, está falando aqui de um amor que é verdadeiro. Tudo bem. 1 de João, capítulo 3, lá nos diz que nós não devemos amar só de língua e de palavra, mas de verdade, de obras, de ação. Eu até coloquei uma frase que achei interessante, achei na internet. O amor não precisa ser perfeito, ele só precisa ser verdade. Isso é interessantíssimo. O amor não é perfeito, aliás, mais do que isso. A Bíblia fala que o amor aumenta. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo ora pelos filipenses, versículo 9, para que o amor aumente mais e mais. O amor aumenta. Ele não é perfeito, mas tem que ser verdadeiro. E a gente percebe isso no relacionamento. Mas é mais do que isso que esse texto fala. Não é de amor verdadeiro, mas é da relação entre verdade e amor. Olha, é seguindo a verdade em amor. Nós vamos equilibrar as duas coisas. Ser verdadeiro, falar a verdade, agir com verdade, mas com amor. Isso é muito sério, igreja. Aliás, nós precisamos disso para a maturidade. Por exemplo, tem alguém na igreja que está lá fazendo alguma coisa, mas não está fazendo legal. E você está vendo que não está fazendo legal. Pode ser melhor. Sempre tem aquele probleminha, né? O pessoal procura o pastor. Assim, pastor, ó, está acontecendo assim, o irmão lá, a irmã lá e tal. Quem precisa falar com ele? Por que as pessoas fazem isso? Porque é difícil você chegar com uma pessoa e falar a verdade, dizendo, olha, o que você está fazendo aí não está legal. Fica aquele medo de magoar, fica aquele medo de ferir. As pessoas são diferentes, né? E aí, falar a verdade nem sempre é bom. Ouvir a verdade nem falar. Eu quero dizer para você uma coisa hoje aqui, em nome de Jesus. Eu e você precisamos da verdade para crescer.
Eu e você precisamos da verdade. Agora, a verdade tem que acompanhar o amor. Sendo verdadeiros em amor. Do que ele está falando aí? Olha, o apóstolo Paulo sabe muito bem como é a igreja. É relacionamento isso. Como é que juntas e ligaduras podem de fato trabalhar juntos, podem funcionar como um corpo, podem funcionar de maneira harmoniosa? Paulo sabe que está falando de pessoas que estão a caminho, mas ainda não chegaram lá. Então nós vamos aprender a ser verdadeiros, mas fazer isso com amor. E nós vamos também aprender e desejar que seja assim. Há um versículo na Bíblia que diz assim: repreende o sábio e ele te louvará. Então eu e você precisamos estar preparados para ouvir, e ouvir para crescer. Claro, existe a crítica destrutiva, existe a maldade, existe a fofoca, pior ainda, não fala para a pessoa, fala para as outras pessoas. Eu sempre falei em igreja, vou falar aqui para os irmãos também. Pode falar para mim, viu? O que os irmãos quiserem falar. Por quê? Porque se você falar para mim, eu tenho, primeiro, a chance de me corrigir, ou segundo, a chance de me explicar. Se você fala para mim, eu posso de repente dizer: não, realmente, olha, realmente tem razão, isso aqui está errado, eu tenho que mudar, eu fiz errado, eu tenho que melhorar aqui, aquilo não foi correto. Ou a pessoa vem e fala para mim, eu digo: peraí, você não entendeu tudo, tem um outro aspecto aqui que você não está consciente da situação, que eu preciso te explicar. Isso aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, situações, a pessoa foi embora da igreja com a família, e eu vou chegar: pastor, não sei o que aconteceu. A pessoa falou um monte de coisa lá, porque não sei o que, porque aconteceu isso, porque o que foi que realmente aconteceu? E o pastor foi lá chamar a atenção. E o jovem já bem crescidinho, dá uma dura nele, porque estava namorando uma, paquerando a outra e cantando a outra. Entendeu? Aí o pastor chamou lá, só eu e ele, no particular, bem ali que só não, ninguém pode saber. Tá? Aí foi embora. Pastor, o que aconteceu? Ficou magoado? Bom, você precisa saber qual foi a história. Antes de você tirar conclusões, você precisa saber a história toda. Algumas pessoas não sabiam, até porque não é uma questão pública, é para falar para todo mundo. A coisa que eu vou tratar lá na particularidade, conversar para ajudar. Para ajudar. É meu papel, pastor, para ajudar, para orientar. Então, seguindo a verdade em amor. Esse é o critério. Critério quer dizer princípio. Qual é a regra? Aqui a regra tem que ser essa: a verdade. Mas a verdade em amor. Isso é difícil, gente. Porque amar, e amar tanto que não quer magoar, às vezes é mais fácil. Ou você ser duro, fica assim mesmo. É aqui, ó. É preto e branco. Falou, levou. Eu falo mesmo. Eu sou sincero. E às vezes há pessoas que usam o argumento. Isso chama-se eufemismo, né? Fala que usa o argumento da sinceridade, mas na verdade a pessoa é insensível. É estúpida. Ela não está disposta a investir tempo, a ouvir a pessoa. Então, verdade, seguindo a verdade em amor. Esse é o critério. Percebe? Se somos um, isso tem que acontecer entre nós. Aliás, é o que eu sempre tenho dito, gente. Igreja é uma bênção, sabe por quê? Primeiro, igreja é um lugar que você pode desfrutar da mesma fé com outras pessoas, compartilham a mesma fé, falam a sua língua, e é gostoso isso. Né? Às vezes uma pessoa fala assim: ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Lá no mundo é difícil. Esses chavões são muito comuns entre nós. Né? Tudo bem, é verdade, às vezes lá fora é mais difícil. Mas aqui, estarmos juntos como igreja, isso é importantíssimo. Você tem que valorizar isso. E ó, não é fácil não. Não é fácil não. Aprender a conviver e caminhando, e aí, às vezes aos trancos e barrancos, a luta vem, as dificuldades vêm, não é fácil não. Mas esse é o caminho da maturidade.
Esse é o caminho da maturidade. Esse é o caminho para a gente experimentar esse somos um, experimentar o melhor disso como igreja, o bênção de Deus que Deus tem para nós. Igreja, às vezes é lugar de chorar, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Igreja, às vezes é lugar de você se sentir mal, de alguém falou alguma coisa, mas depois você pondera bem e fala, peraí, a pessoa que falou isso, não acontecendo. Você tem que avaliar o todo, né? E aprender a fazer isso. Esse é o critério. Vamos lembrar aqui o que nós falamos? Somos um corpo, e daí? Há uma liderança. A gente tem que aprender o que é liderança, como é que isso funciona, como é que a gente se comporta, o que a gente tem que esperar da liderança e como é que a gente tem que tratar a liderança. Há um trabalho a fazer. Claro que esse trabalho, ele se subdivide aí nos vários ministérios. Os ministérios receberam aí, os líderes do ministério receberam uma prévia que nós montamos, de uma expectativa que nós temos para cada ministério aí durante o ano. E depois nós vamos caminhar para ver o que Deus vai nos dar aqui nessa igreja. Mas é um desafio inicial que nós temos. Há um trabalho para ser feito. Nós temos aqui a base. O trabalho é esse, é o crescimento em todos os sentidos. Porque esse trabalho nos leva a um caminho. Esse caminho é para chegar lá, à maturidade, ao crescimento em número de pessoas, em maturidade cristã, em alcance de ministério, espaço físico, influência, o que Deus nos der. Não há nenhuma obsessão aqui por números, por mega igreja, eu não tenho isso, gente. Mas também não posso pensar numa igreja assim, tá bom assim, né? Tá bom assim, vamos caminhar assim, vamos empurrando com a barriga, né? Vamos deixar como é que está, para ver como é que fica. Não, a igreja não pode ser assim. Muitos anos atrás, quando eu cheguei em Jundiaí, nós começamos a falar sobre a necessidade de um novo espaço. Alguém falou assim para mim, pastor, para que novo espaço? Já cabe todo mundo aqui, você não imagina um espaço para quê? Então tá, todo mundo aqui. Quer dizer, está contente com o que está. Eu não estou. Nesse sentido eu não estou. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a não estar. Porque tudo que é vivo muda e cresce. Só para de crescer, só para de se desenvolver o que está morto. Certo? Então esse é o nosso desafio. Então há aí um caminho, como eu mencionei, e há, por último, um critério: amor e verdade. Muito bem. Eu quero encerrar minha palavra hoje dizendo o seguinte: primeiro, eu estou bastante entusiasmado. Aliás, entusiasmado é a palavra mesmo. Porque uma pessoa entusiasmada, originalmente quer dizer uma pessoa que está cheia de Deus. Entusiasmo é isso. É isso que eu desejo mesmo que seja. O mover de Deus. Mas, gente, eu não posso fazer sozinho. Ninguém pode. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio que Deus nos trouxe para cá. Mas eu não posso ir no sentido de que eu não sou capaz de fazer sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Mas mais do que isso, não é eu que preciso. Na verdade, todos nós estamos aqui como uma igreja de Deus. Cada um aqui, cada um de vocês aqui, é importante para a igreja da UNA. Você é uma pessoa importante. Eu quero conclamar então a liderança que foi eleita para esse ano que se inicia e daqui para frente. Em nome de Jesus, lembra disso? Somos um. Está aqui as implicações desse somos um. Eu quero junto com vocês aprender com isso em prática. Isso aqui foi uma palavra para abençoar a nossa vida. Mas agora no dia a dia a gente tem que aprender como é que isso funciona. Eu quero conclamar os membros aqui em geral. Você que é membro da igreja, quero desafiar você em nome de Jesus a se fazer presente, a não ficar de fora, a somar, a fazer parte do corpo, para que nós possamos caminhar. Eu quero conclamar você que tem frequentado essa igreja. Põe os dois pés uma vez. Amém? Não fica lá com o pé lá, com o pé aqui. Fica lá, com o pé aqui. Gente, nada contra nenhuma igreja, não quero fazer nenhum proselitismo, nada disso. Se
Você tem lá a sua igreja, você está lá, ama a sua igreja, seu pastor, treinamento. Amém, gente? Joia, está nos visitando aqui, você é muito bem-vindo. Mas se você está lá na indecisão, achou a sua igreja, a igreja da URA. Para quem fica vacilando, essa é a sua igreja, em nome de Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, entrega. Seja crente, porque é a melhor coisa que você pode fazer na vida é ser crente. Deus aceita até a mim, mas eu aceito todos nós. É uma maravilha ser crente, ser evangélico, ter um caminho, ter irmãos em Cristo. Como nós cantamos aqui, eu sou grato por tudo que tenho. É uma coisa maravilhosa isso. Eu tenho família, tenho irmãos. Como diz o canto que nós cantamos agora há pouco aqui, né? Isso foi Deus que fez, Deus que nos deu. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a estar conosco. Quero dizer isso porque o engajamento vale a pena. O que é engajamento? É mais do que ficar na periferia, ficar lá no mais ou menos. Engajar é estar junto, é caminhar junto. Cada um de acordo com o seu momento, com o seu dom, com a sua área. Ok? Cada um vai fazer uma coisa, claro, eu entendo isso. Mas o que eu quero aqui é sentir que vocês estão juntos, em nome de Jesus. Vamos caminhar juntos. Por quê? Porque isso é a palavra de Deus. Porque nós somos um. Porque isso é igreja. Porque é isso que tem sido a minha experiência, na verdade. Com todas as dificuldades que eu já vivi, eu louvo a Deus por ter uma trajetória dentro da igreja. Desde pequenininho, e mesmo depois da minha juventude, depois voltei, me casei, me tornei pastor. Louvo a Deus por isso, que igreja é coisa boa, que abençoa a nossa vida. Às vezes tem uma tristeza, uma dificuldade, uma luta, mas que na verdade nos ajuda a amadurecer e a caminhar, nos fortalece. Amém, gente? Igreja Caú, desafiar os irmãos deste ano. Somos um, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos agora. Vamos orar. E a pergunta é simples.